Oi, turma! Eu sou Tânia Paredes, professora de matemática, e hoje aqui na aula do 6º ano nós vamos ver classificação de triângulo. Para não ficar só na classificação, o que a gente vai fazer? A gente vai dar algumas aplicações práticas do nosso dia a dia que a gente nem percebe que é por causa do triângulo que isso acontece. Bem-vindo ao nosso canal. Lembrando que nossas aulas são digitais, passam agora ao vivo na televisão, que você também pode acompanhar pelo seu computador ou pelo seu celular. Bem, para isso você precisa baixar o aplicativo, que os meninos vão colocar o QR Code aí na tela para vocês baixarem, ó. Isso! E aí tem os dois sistemas, que eu não sei dizer muito bem o nome, mas é para os dois sistemas, vocês podem ir lá. Se vocês forem como eu, que meio atrapalhadinha para pegar o QR Code na televisão, vai lá na tua loja de aplicativo e baixa o Educa Recife, tá, gente? Qual a vantagem de ter o Educa Recife? O Educa Recife você só vai precisar de um pouquinho de nada de internet para entrar no aplicativo e a partir daí é a prefeitura que vai fornecer os dados para você navegar, aprender. Você é aluno da Rede Municipal do Recife, tá? Então, olha o chat, que é no aplicativo, e vocês podem trabalhar ao vivo conosco aqui. E hoje é um dia especial. Além da gente trabalhar triângulo, hoje eu tenho um professor que eu não vou nem apresentar, quem vai se apresentar é ele, falando da disciplina dele, e a gente vai trabalhar junto aqui. Bom dia, professor! Bom dia, professora Tânia! Olha só quem chega aqui na sua tela na aula de matemática, o próprio professor Gilson Soares, o rapaz do rostinho lindo. É sempre uma alegria estar aqui dialogando com vocês nessa disciplina hoje maravilhosa, né? Que dia fantástico! Eu espero que vocês aí baixem o aplicativo, pessoal. Não deixe de baixar o aplicativo não, interaja com o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal. Já estou aqui com o meu Educa Recife aberto, esperando a sua interação. Qualquer dúvida que você mandar, já passo aqui diretamente para a professora. Imagina só, hein? Eu falando seu nome aqui, a sua escola, e a professora tirando aquela sua dúvida para ficar bem claro na sua mente. Professor, professora, por que também não pode interagir com o nosso conteúdo? Fiquem à vontade e vamos juntos nessa aula maravilhosa hoje, pessoal. Alegria, viu, professor, estar com a senhora aqui, viu? Ah, obrigada, Gilson. Olha, não esquece, se inscreve no YouTube, no Educa Recife, tá? Lá você tem acesso a todas as aulas da sua turma e de outras turmas. Eita, professora, eu posso assistir uma aula que não é do 6º ano, é do 7º? Claro que pode. Gente, matemática não é caixinha. Então, às vezes, pode ter alguma coisa que você nunca viu em outra turma, mas você tem condições. Eu acredito em você, tá? Você pode assistir o que você quiser. Por exemplo, triângulos. Triângulos tem lá no 7º também. Tem? Tem. É um pouquinho mais aprofundado. De repente, você acha esse daqui muito simples e vai olhar o do 7º e vai adiantar. Pode? Claro que sim. O ritmo é seu. É você que determina o que eu preciso estudar. Eu consigo ir mais à frente? Consegue. Cada aluno é do seu ritmo, né? Você não pode querer, eu tenho que fazer igual o meu coleguinha. Não. Cada um vai no seu ritmo. E todo mundo consegue chegar lá. Tá? Então, agora recapitulando. Lembra que eu digo que matemática não é caixinha? Tá tudo interligado. Veja, eu botei com destaque aí, ó, triângulos. Por quê? Porque isso é o nome do polígono que tem 3. A gente sempre associa a tricampeão, né? Então, 3 vezes campeão. Então, ângulos, todo mundo sabe. A gente já trabalhou aqui, ó. Ângulo. Eita, fizeram tantos ângulos que eu nem me lembro mais. Como foi mostrado, foi o professor Ricardinho que mostrou para vocês os ângulos com os braços. Eu mostrei na tela. Olha só, triângulo tem área,
Tem a ver com multiplicação. Multiplicação, claro, se tem área, tem multiplicação. Os lados do polígono, polígonos, retas, tem a ver com medidas. Teorema de Pitágoras. Professora, esse assunto a gente nunca viu. É de fato. Vocês não viram, mas vocês vão precisar disso aí tudinho para entender o teorema e achar super fácil, porque eu já disse, essa história que matemática é complicada, isso é fake news. Antigamente a gente dizia, mentira mesmo. Só que cada um no seu ritmo. E aí, Gilson, você achava o quê de matemática? Não, eu gostava, professora. Sempre fui um aluno que tirava onda em matemática, tirava boas notas. Acabei enveredando pro lado da geografia, mas a gente também se comunica um pouco com a matemática quando fala em cartografia, por exemplo. Com certeza. Mas eu amo a matemática também. Que bom, Gilson. Alguém aí no chat? Sim, o Sabino passou por aqui e deixou um bom dia. Bom dia, professora Tânia, olha só. Oi, Sabino, bom dia. Sabino é curioso. É, né? Ó, Sabino, a gente já trabalhou área, estamos trabalhando triângulo. Se você quiser, dá uma olhadinha lá em Teorema de Pitágoras na internet, que tem tudo a ver e eu tenho certeza que você vai entender antes mesmo que os professores explicarem para você. Pode? Claro que sim. Se você está ali, no esforço, querendo, e se não conseguir, faz mal não. Tem o tempo de chegar em teorema. Exato. Vamos embora. Boa surpresa, Gilson. Surpresa? Você gostar de matemática, amei, adorei isso. Então, fazendo uma revisãozinha aqui. Polígonos. O que são polígonos? São figuras planas, tá? Não vale uma caixinha. É o que você desenha na folha do papel, ou seja, no plano, e fechadas, tá? Eu tenho fechadas aqui. Limitadas por segmento de reta. Segmento, professor, o que é? É um pedacinho. A reta não tem fim para os dois lados. O segmento, ele é definido, tá? E a semi-reta começa num ponto e não tem fim para o outro lado. A gente já falou sobre isso aqui. Bom, aqui eu trouxe os nomes de alguns polígonos. Lembrando que, se der um zoom, os meninos vão ler com mais facilidade. Que nós temos triângulos. 3, né? A gente já falou aqui, tricampeão. Eita, professora, a senhora trouxe o quadrado. O quadrado não faz essa associação. Mas, na realidade, o quadrado é um polígono especial do grupo dos quadriláteros. 4, ó, quadriláteros. Láteros, lados, tá? E a gente vai ver, acho que a próxima aula a gente continua com triângulo, na outra a gente vai trabalhar os quadriláteros. Pentágono. Trouxe aí, ó, verde e amarelo, porque nossa seleção brasileira, e esse ano tem Copa do Mundo, no Catar. Olha aí, geografia. Exato. Onde fica o Catar, geografia? Exatamente, né? Hein, Gilson? Onde fica o Catar? Agora sim, professor, a gente vê, né? É uma área que não tem um clima tão favorável, né? Por isso que a gente tem aí a Copa do Mundo. Já um pouco fora daquele padrão que a gente quer ser habituado a ter a Copa do Mundo aonde? No meio do ano, né, professora? Junho, julho, né? Junho, julho, final de junho, né? Julho, às vezes pega agosto, vai depender. Exatamente, que é justamente aí tem aquela região mais desértica, uma região com um clima bem mais quente. Põe quente nisso, vai para 50 quase. Chegando ali no nosso queridíssimo continente, puxando para o continente asiático, naquela região, quase que na África, naquele meio termozinho ali, pessoal. Longe para chuchu. E essa questão de distância tem tudo a ver com matemática. Vê como matemática e geografia estão interligados? Então, total. Pentacampeão somos nós. Nós, a seleção brasileira, somos se ele der um zoom, as crianças vão ler com facilidade. Pentágono, né? Pentágono, 5 lados. Se vocês contarem aí, temos 5 lados, né? E nossa seleção pentacampeão. E quem sabe a gente vira o ano hexacampeão, hexágono. Hexágono que tem 6 lados ou 6 ângulos. Dá para contar. Por mais que eu tenha tentado subir aqui o hexágono, eu sabia que ia
ficar aí coroando nossa equipe de Libras que está aí. E bom dia que eu não dei ainda. Bom, visto esse polígono, vamos para o triângulo. Elementos de um polígono. Ora, se o triângulo é um polígono, então os elementos são os mesmos. Nananina, não. Olha, eu tenho os lados que estão de preto aqui, tá? Eu tenho os vértices que eu botei esses pontinhos exagerados de vermelho. Eu tenho as diagonais. Nananina, não. Por que eu não tenho diagonais? Porque a definição de diagonal é um segmento de reta que vai de um vértice a outro, passando por dentro, pela região interna do polígono. No caso, qualquer vértice que eu vá para outro vértice, no caso do triângulo, eu vou ter um lado, não é diagonal. Eu não posso chamar lado de diagonal, tá, gente? Então, se não passa por dentro, não é uma diagonal, tá? Por isso que eu digo, ó, diagonal, não. E os ângulos, que aqui eu só coloquei os internos. Tem os externos também, mas deixa para depois. Contanto que vocês percebam esses elementos e percebam que são de todos os polígonos. No caso da diagonal aqui, a única exceção é o triângulo, mas todos os polígonos vai ter. Quando a gente estiver trabalhando quadrilátero, a gente vai ver isso também. Ora, o que temos mais? A definição de triângulos. São polígonos que possuem 3 lados. Professora, mas o nome não é triângulos? É, gente. Mas além dele, se ele possui 3 lados, na verdade ele vai possuir 3 ângulos também. Só é contar. Certo? Muitos triângulos diferentes. Tem triângulos diferentes além desses? Claro que tem. Eu só coloquei aí alguns exemplos, né? E a gente vai falar deles um pouquinho. Ora, se eu vou dar nome a esses triângulos em relação aos lados, eu vou chamar ele de equilátero, isósceles e escaleno. Percebam aí que o equilátero é de igual, látero de lados, lados iguais. Veja que eu botei aí em torno do triângulo uma reguinha do mesmo tamanho, para vocês perceberem que é coisa simples a gente saber o que é um triângulo equilátero. O que vocês vão precisar nessa questão de classificação? Associar o nome às características dele, certo? As propriedades, como queira. Lembrando que o nome é do mesmo jeito que você, quando era bebezinho, aprendeu o que é uma bola. Bola, bola, bola. Quando você viu uma bola, você ia chamar bola, de tanto usar. Não tem segredo. Como é que a gente aprende o nome de alguma coisa? Às vezes, até de uma pessoa, a gente demora um pouquinho para associar a pessoa ao nome. Imagina um objeto, no caso, hoje a gente vai trabalhar 3 nomenclaturas diferentes com vocês. Tem que fazer essa associação. Vai finalizar a aula e já saber de cor e salteado, né? Os nomes, não, gente, não precisa dar esse estresse na sua cabecinha. Com o tempo, com o uso, vocês vão ver. E por que é importante? Porque mais para frente, quando a gente for trabalhar a matemática mesmo, aquela matemática criativa, aquela matemática que você vai pensar e você vai dizer, eita, cheguei na solução. Você vai precisar desses nomes porque vai estar no texto onde vai haver alguns desafios para você, tá? Então, equilátero, a gente já viu. 1, 2, 3 lados iguais. Isósceles, esse do meio aí amarelinho. Prestem atenção que as reguinhas eu escolhi amarelinhas. As duas que estão quase na vertical, né? Mas não estão na horizontal, é melhor falar assim. Não estão na horizontal, elas têm a mesma medida, e a que está na horizontal, ela tem um pedacinho que eu até marquei ali de vermelho, até onde vai esse lado desse triângulo. E restou aquele pedacinho que eu marquei ali, ó, embaixo de preto, para dizer que o triângulo isósceles, ele tem
dois lados da mesma medida e um lado diferente. Professora, então o triângulo equilátero é isósceles? Vai depender da definição. Para vocês, do fundamental e provavelmente no médio, vocês vão sempre considerar isósceles dois lados iguais e um diferente. Quando vocês estiverem lá na frente, que forem fazer uma seleção, vocês têm que ver se eles considerarem o equilátero isósceles, no texto vai estar dito. É tipo assim, o triângulo isósceles que tem dois lados iguais e um diferente, né? Agora, se disser assim, apenas dois lados iguais, também se é apenas, o terceiro é diferente. Isso vocês vão perceber que não é matemática. Isso tem a ver com português. Por isso que eu digo, a disciplina mais importante é a sua língua natal. Por que eu não falo português? Simples, porque o pessoal na Espanha, a disciplina mais importante é o espanhol. Não vai ser o português. Nós somos portugueses porque nossa língua é português. Bom, finalizando a questão dos lados, nós temos o escaleno. Escaleno, dá para ver aqui que eu tenho um de um tamanho, o de baixo, ó, na horizontal, você vê que é o tamanhinho da régua. E os outros dois, um está sobrando um pedacinho da régua e o outro está faltando. Ou seja, os três lados são diferentes. A gente dá o nome escaleno. Alguma questão aí, Gilson? Não, de momento não. O pessoal está compreendendo muito bem a aula, o conteúdo está sendo muito bem dado. O pessoal está tranquilo, professora. Está tranquilo, né? Então, vamos lá, gente. E como eu vou classificar se eu estiver falando de ângulos? Eu não estou falando mais de lados, tá? Então, eu tenho retângulo, que aí eu vou ter aqui, ó, o ângulo reto, e aí a gente tem que lembrar que o ângulo reto é de 90 graus, a gente já falou sobre isso aqui, tem aulas, vai lá na playlist se quiser recordar sobre ângulos. Então, eu tenho um ângulo de 90 graus, eu tenho o acutângulo, gente, acutângulo. Quando eu era da idade de vocês, eu associava a agulha, que era fininho. Mas aí a associação é sua, você faz do jeito que você quiser. Acutângulo, menor que 90 graus, tá vendo? Prestem atenção que eu botei o esquadro aqui de 90 e o acutângulo, este ângulo aqui é menor que 90, ó, sobra esse pedacinho. Então, este ângulo aqui vai ser menor que 90. Todos os três são menores que 90. E para finalizar, o obtusângulo. Veja que o obtusângulo eu usei essa linha mostrando que é uma linha de 90 graus. Eu usei essa linha mostrando que tem um ângulo que passa dos 90. Então, obtusângulo. Tá bom? Esses nomes, eles não são muito comuns, a gente não está muito acostumado. Dá vontade de rir mesmo. É verdade, porque a gente só está mais habituado ao ângulo reto, né? O triângulo reto. E quando puxa para o negócio mais, né? Octângulo, olha só que palavra bem excêntrica, né, professora? Com certeza. Bom, mas agora a gente vai dar uma olhadinha, eu acho que... Gilson, olha só, ó. Imagina, hein? Isso é o triângulo, pessoal. O triângulo pode servir para música, pode servir para... para quê? Para avisar que o cavaquinho... Aí, ainda tem isso, Gilson? Tem sim. Passar o cavaquinho para a gente saber que vem cavaquinho para vender. Copa do Mundo chegando, a gente pega um triângulozinho. Imagina chegando no Catar, professora, com um triângulozinho. Mas eu gosto quando o triângulo acompanha o zabumba e a sanfona, que aí a gente vai ter o quê? Aí a combinação perfeita, né? O forrozinho pé de serra, né? Um trio de forró. Justamente, é verdade. Então, gente, o triângulo, ele pode ser um instrumento musical, ele pode ser uma campainha, você pode chamar alguém, antigamente, talvez, na porta de uma casa, qualquer coisa desse tipo. E pode. É meio estranho hoje em dia, mas que pode. Bom,
Olha uma coisa super importante. O triângulo é um alerta, tá? Avisa que tem um problema à frente, que tem um carro com problema à frente. Isso, gente, não é só no Brasil. Isso é uma coisa internacional. Só é carro? Não. Podia ser uma moto, Sim. podia ser qualquer veículo. É para avisar que ali tem um carro parado fora do normal e que você precisa ter mais atenção. Então, é um símbolo de atenção. Já precisou usar, Gilson? Não, nunca precisei não, mas sim, é um item que ele é necessário e é obrigatório todo veículo ter. Porque quando acontecer assim um eventual, eita, o pneu furou, aí você está lá no meio de uma rodovia e você tem que estar lá sinalizando, para quem vem atrás saber, opa, é um sinal de atenção, tem alguém com algum problema na minha frente. E olha que tem multa, né? Multa é Isso, dinheiro, exato. multa é dinheiro. Olha a matemática aí na vida da gente. E esse aí, professora, o que é isso? Gente, isso é um andaime. Normalmente você usa em construção para alcançar, você não vai usar a escada o tempo todo, né? Para levar as coisas. E percebam que você tem uma barra nesses quadrados que estão passando aí, numa barra na diagonal, formando um triângulo. Sabe por que isso? Pessoal, este triângulo aí tem a ver com estabilidade. Porque o triângulo é o único polígono que você não consegue deformar. Depois que você constrói um triângulo e vai ficar para a próxima aula eu provar isso, você não consegue. Se você empurrar, ele deixa de ser triângulo. Então, ele, de fato, é uma estrutura que serve para dar estabilidade a grande parte de móveis, no caso aí de andaime, uma série de coisas. Se você pensar direitinho, quando você vai subir numa escada, você encosta a escada na parede, né, Gilson? Sim. E forma um triângulo, se você pensar direitinho. Lá vou eu dando nomes do triângulo retângulo, que isso aí é para depois. A hipotenusa, que é o lado maior, que seria a escada onde você sobe. Aí você tem a parede e o chão formando um ângulo reto de 90 graus. Olha o teorema de Pitágoras aí, né, professor? Exatamente. Aí lá vem Pitágoras. Veja que isso aqui já é a estrutura de um telhado. Por quê? Porque eu acho que dá para perceber que é um vão muito grande e o triângulo vai dar exatamente sustentabilidade. Para quê? Para aquilo não caia. Então, até que eu acho que o nome que o pessoal de marcenaria e de construção chama tesoura, né? Isso. A tesoura de uma casa. Porque é feito tá? as escadas também, né? Tem as escadas tesoura que a gente utiliza dentro de casa para trocar uma lâmpada, né? Que é justamente para facilitar ali o apoio, né? Que É, você pra dá gente ali não levar uma queda, né? Isso, exatamente isso. Bem, e aqui? Olha, gente, aqui não sei vocês, se vocês começaram a andar de bicicleta, aqueles que sabem andar de bicicleta, se já começaram sem rodinha ou com rodinha. Aqui eu tô o velocípede, né? A criança começa no velocípede, olha só, 3 rodas. Por quê? Porque essas rodas vão dar o formato triangular de equilíbrio. Então, resumindo aqui, né? Quando você tem a bicicleta, olha aqui, ó, as rodinhas. Quando você está bem estável, você tira essas 2 rodinhas e aí o equilíbrio é você que vai fazer. Mas quando você ainda não aprendeu a se equilibrar, você usa o triângulo para estabilizar. O velocípede, aqui está um andaime mostrando a questão do triângulo para dar estabilidade naquela estrutura que você vai botar peso ali para fazer algum trabalho. E a tesoura lá do telhado, né? Porque esse triângulo ele não vai deformar, então o telhado não vai cair. E aqui, olha só, a turma hoje em dia, antenada, quem faz selfie, quem faz vídeos, essa coisa toda. Tudo tem triângulos. Veja que o triângulo da luneta, que é justamente para dar estabilidade. Aqui, como chama essa luzinha? O ring light. Fala aí de novo. O ring light. Isso! Esse pessoal que é mais novo entende tudo isso de internet. Eu estou engateando, mas eu chego lá.
aqui o tripé do próprio celular, câmera fotográfica, filmadora. E aqui, gente, muitas vezes um quadro, né? Um aviso, você tem o tripé 3 por causa do triângulo que vai dar estabilidade. Também pode ser feito isso aí para o pessoal que pinta, né? Os pintores vão usar para a tela. Bom, hoje eu estou trazendo sempre que a gente está no Setembro Azul. Então, por quê? O mês de setembro é mundialmente comemorativo, pois é repleto de datas significativas que refletem a história, lutas e conquistas da comunidade dos surdos. Celebramos o Setembro Azul, mês da valorização dos surdos e da língua de sinal. Isso é de coração para toda a equipe de Libras. Eu realmente agradeço muito a vocês a ajuda, porque eu não sei Libras. Bom, e aí... professor, chegamos ao final da nossa aula, né? Como o tempo passa rápido, né, professora? E aí, pessoal, é sempre uma alegria, né? Estar aqui dialogando com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa dupla. Que dupla incrível, hein? Um beijo do rostinho lindo. Quem sabe eu não apareci em outra aula de matemática, né? Fica aguardando aí, pessoal. Aceito e já convido. Adoro quando tem outras disciplinas trabalhando aqui comigo em matemática. Bem, turma, até a próxima aula. A gente fica por aqui. Tchau.